Boa noite a todos, a todas que estão presentes aqui e também aos ouvintes da 94.5, da Rede de Rádios. Uma alegria falar com tanta gente e tão longe. Estamos aqui debatendo as questões referentes à eleição de Apucarana, mas antes de tudo, é importante me apresentar. Sou Beto Preto, sou médico de Apucarana, 40 anos. Tive a oportunidade de ser secretário municipal de saúde aqui da cidade. Fui também secretário municipal de saúde de Califórnia. Tive a oportunidade de ser conselheiro nacional de saúde e também diretor do Ministério da Saúde em Brasília. Recentemente estive na direção do Hospital Evangélico de Londrina. Recentemente estive na direção do Hospital Evangélico de Londrina. Recentemente estive na direção do Hospital Evangélico de Londrina. Estamos aqui em Londrina com o Dr. Luiz Cury, interventor judicial do Hospital Evangélico de Londrina, para sabermos como foi a passagem de Beto Preto nesse hospital. Doutor, como foi essa passagem? Bom, o senhor Carlos Alberto Preto, ele foi gestor de relações externas da Associação Evangélica Beneficente de Londrina a partir de agosto de 2005 até abril de 2006, onde ele daqui desapareceu, quando houve uma intervenção decretada pelo Poder Judiciário. No dia em que houve a intervenção, foi dia 26 de abril de 2006, ele desapareceu, trancou uma sala que depois teve que ser arrombada, porque ele se negava a trazer a chave. E teve uma passagem aqui nesses meses bastante tumultuada, quando ele chegou, inclusive, a invadir a sala da diretoria médica, para se apossar do espaço. Ele muito queria ter uma sala exclusiva aqui dentro, e aqui não há esse tipo de ambiente. Nós não temos espaço para cada um funcionário ter uma sala só para ele. Nós compartilhamos espaço. E ele, então, resolveu ocupar a sala da diretoria médica e criou um enorme constrangimento. Uma outra pergunta, doutor. Houve alguma revolta dos médicos e funcionários com alguma atitude do doutor Beto Preto? Quando, por atitudes do senhor Carlos Alberto Preto, houve a demissão de 3 gestores que atuavam aqui no hospital, e eu era um deles, demitiram a gestora administrativa, que trabalhava há 23 anos na casa, e no mesmo dia, eu, que era gestor financeiro, e um outro colega médico, que era gestor técnico, pedimos demissão, porque não compactuávamos com aqueles fatos que estavam acontecendo. Isso motivou uma revolta nos médicos e nos funcionários, que estavam percebendo as melhoras que estavam ocorrendo. E os funcionários fizeram, então, um abaixo-assinado com quase 400 assinaturas, pedindo à diretoria da época que revogasse aqueles atos, inclusive a atuação, que tivesse um controle sobre a atuação do senhor Carlos Alberto Preto, da forma que ele agia aqui dentro. Como isso não foi feito, terminou havendo um processo judicial, foi decretada uma intervenção. E teve início em 26 de abril de 2006, e aí então não vi mais essa pessoa, o senhor Preto, porque, como eu falei, ele sumiu daqui e ainda trancou uma sala como se fosse dele, particular, com documentos da instituição. E alguns documentos, inclusive, importantes, que continuam desaparecidos. E segundo um dos diretores, foi entregue à guarda dele. E ele nega que esteja de posse desses documentos, como atos, por exemplo, de reuniões de diretoria, que deram sumiço nesses livros. Veio algum prejuízo burocrático ou financeiro à instituição?
burocrático, com certeza. Como se pode sumir com livros e atas de uma entidade como essa? É inconcebível isso. Esse tipo de atitude não é uma de pessoas sérias. Como o senhor descreve a passagem do senhor Beto Preto no Hospital Evangélico? Tumultuada. Eu acho que é a palavra mais adequada. Muito tumultuada. Sempre criando algum tipo de atrito com pessoas aqui dentro. Tanto, como eu falei, 3 gestores se demitiram. Um foi demitido e outros 2 se demitiram no mesmo dia. E não toleravam, não suportavam mais aquele comportamento dele aqui dentro. Como e em que circunstâncias vocês conheceram o Dr. Beto Preto? Ele nos foi trazido por um pastor que durante 17 anos teve em suas mãos todo o poder nesta instituição. Ele nos trouxe dizendo que o senhor Carlos Alberto Preto já prestava um serviço voluntário numa outra entidade filantrópica, educacional aqui da cidade, e que iria fazer um trabalho voluntário de representação política para o nosso hospital. Bom, essa foi a conversa em agosto de 2005. Agora, nós fomos surpreendidos porque o senhor Carlos Alberto Preto entrou com uma ação na Justiça do Trabalho requerendo vínculo empregatício. E nós temos atas registrando de que ele vinha para trazer uma contribuição voluntária, o que é normal em empresas e entidades filantrópicas. Sempre tem pessoas que querem, dispõem de tempo para ajudar. Isso é normal. O que não é normal é você entrar com uma conversa de que vai fazer um trabalho voluntário e depois de alguns meses você requerer vínculo empregatício. Isso, na minha cabeça, pelo menos, não é normal. Qual o valor da ação? Cerca de R$250 mil. Ele se acha com direito a esse crédito de um hospital que ele bem sabe as dificuldades por que passou. Qual era a retirada dele no hospital? Nenhum. Ele era voluntário. Ele nem tinha registro em carteira. Essa era a conversa dele. Já foi julgada em primeira instância essa ação trabalhista? Não foi julgado ainda. Houve a primeira audiência de tentativa de conciliação. Não houve, porque o hospital não vai aceitar isso de forma alguma. E está marcado agora para o mês de setembro a primeira audiência, então, de instrução. O senhor Beto Preto tem falado nas reuniões que vai criar um hospital evangélico para Apucarana. Bom, acho que Apucarana merece ter um hospital como um hospital evangélico. Mas até onde eu sei, esse aqui não está arrumando as malas para se mudar. Pode ser que seja um outro hospital evangélico, pode ser criado em Apucarana, mas esse aqui não vai ser transferido, não. Seria o hospital do pastor? Bom, aí eu não posso responder, mas esse pastor com certeza também não tem mais o poder que tinha aqui dentro, porque já foi afastado por uma intervenção judicial. Então ele não tem também poder para transferir este hospital evangélico para outra cidade. Parece que vocês tiveram surpresa quando foi decretado a intervenção judicial. A surpresa maior foi com o desaparecimento dos documentos, atas principalmente, tanto das assembleias da Associação Evangélica quanto as atas de reuniões da diretoria. Quem ficou sabendo primeiro da intervenção judicial? Vocês ou a antiga diretoria? Bom, provavelmente foi a antiga diretoria, porque eles tiveram tempo de solicitar esses documentos e depois desapareceram com eles. Eles fizeram a solicitação para entregar fora daqui. E a secretária, coitada, obedecendo ordens, entregou, mas protocolizou, né? Registrou para quem tinha entregue. Entregou para uma das pessoas o irmão do pastor, na realidade, que mandava aqui dentro. E quando eu oficiei a ele que devolvesse os livros, até porque ele não tinha, ele não ocupava nenhum cargo, que lhe desse o direito de solicitar aqueles livros. Ele respondeu por escrito que tinha entregue para o senhor Carlos Alberto Preto.
Eu fiz então um ofício ao senhor Preto que devolvesse os livros. Ele mandou dizer que estava dentro da sala dele, que tinha sido arrombado. Na realidade, a sala foi aberta por ordem minha 5 dias depois da intervenção, porque ele não devolvia a chave de uma sala que não era dele, é do hospital. Ele apenas ocupava. E eu, quando mandei abrir filmando e com testemunhas do que estava lá dentro, que realmente havia sido guardado lá dentro. Os objetos pessoais foram devolvidos a ele e aquilo que era documento do hospital, obviamente, ficou sob a nossa guarda. Mas os livros de ata não estavam lá dentro. Eu tenho testemunhas de pessoas que não são funcionários do hospital e também foi filmado tudo que estava lá dentro, foi feita uma fita para provar o que realmente existia lá dentro e o que não existia lá. Está tudo na justiça? Claro, isso faz parte do processo da intervenção. Por que tanta revolta contra Beto Preto pelos funcionários e médicos? Ele era muito autoritário? Acho que o comportamento dele nesse sentido mesmo. Eu diria mais do que autoritário, é a falta de respeito que ele tem pelas pessoas e pela história das pessoas.